Marcos capítulo 8, versículos 27 a 38. Eu vou fazer a leitura da palavra. Diz assim esse texto: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. E Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. E ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos orar. Pai querido, nesta manhã fala conosco mais uma vez, Senhor. Tudo que estamos fazendo aqui, Senhor, estamos querendo apresentar como um culto agradável ao Senhor, Pai, com nossas vidas. E esse momento queremos meditar na Tua Palavra e pedir que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. E minha oração também, Deus, é que hoje, onde a Tua Palavra está sendo proclamada, Deus, nas igrejas espalhadas pelo nosso país e pelo mundo, o nome de Jesus, o Teu nome seja glorificado e exaltado no nosso meio, trazendo salvação, trazendo honra ao Senhor apenas. No nome do Teu Filho amado Jesus que oramos. Amém. Amém. Gente, esse texto que nós lemos hoje, em Marcos, que é o final do capítulo 8, ele nos dá algumas respostas, ou uma resposta, na verdade, para 3 perguntas que são fundamentais, cruciais ou essenciais aqui a respeito de Jesus. A resposta é para as perguntas: quem é Jesus? O que ele veio fazer? E o que ele espera de você? Aqui é um momento que a gente vê Jesus instruindo os seus discípulos, e aqui é o que a gente pode falar, aqui é um verdadeiro discipulado que Jesus está fazendo ali com os discípulos. Aqui é ele falando o que quer dizer de verdade, o que significa seguir-me. Porque até esse momento, a gente viu, principalmente como eu fazer na semana passada, eles não compreenderam direito ainda. Está meio bagunçado algumas questões, apesar de ver Jesus fazendo milagres, apesar de ver Jesus fazendo grandes coisas, ensinando um ensino que eles nunca tinham ouvido falar antes daquela maneira, com aquela autoridade, mas tem coisa que eles ainda não pegaram. Tem coisa que ainda eles não alcançaram ali na sua compreensão, no entendimento, que eles não compreenderam. Aliás, semana passada a ênfase da mensagem foi essa. E de fato tem coisas que nós não compreendemos na totalidade. Tem coisas que são grandes demais para nós. Mas aqui, basicamente, Jesus está explicando, resumidamente, o que é a vida cristã. O que é ser discípulo de Cristo. Está nesses últimos versículos. E aqui, ele está citando e falando, ele está explicando ali como que essa vida cristã ela acontece, como que ela deve se parecer, o que significa seguir um rei que veio para morrer e para servir. É uma ênfase totalmente diferente sobre o poder. É uma ênfase totalmente diferente sobre o que é ser rei. Porque esse rei veio dar a sua vida. Esse rei veio morrer. Esse rei veio servir. E esse rei
chama os seus seguidores a não se tornarem príncipes, que agora exigem coisas pelo mundo, exigem coisas celestiais para suas vidas. Esse rei, ele exige que os seus seguidores também morram e sirvam com suas vidas. Quer dizer, esse aqui é um momento, você percebeu aqui no início do capítulo, Jesus está levando agora os seus discípulos, ao versículo 1 fala sobre isso. Ele leva os seus discípulos para uma região próxima a um tal lugar chamado Cesareia de Filipe. Alguns aqui vão até lembrar de um acampamento que a gente foi muitos anos atrás, quando éramos da primeira igreja de Santo André. A gente ia um acampamento que tinha esse nome, aí ó, o lugar citado na Bíblia. E essa região, gente, Cesareia de Filipe, é um lugar que tem muito paganismo, parecido com o lugar onde eles estavam no texto passado, aí nos últimos versículos que a gente leu semana passada. É um lugar de idolatria, é um lugar de hostilidade à fé judaica, à fé dos judeus. Não é um lugar bom para se estar se você é judeu. E lembrando de semana passada, se você não esteve aqui com a gente semana passada a gente terminou o texto justamente com Jesus. Jesus estava curando um cego que era de uma região chamada Betsaida, e o texto termina mostrando que Jesus cura esse cego de uma forma gradual. Ele não cura instantaneamente, é um processo gradual de cura, mas ele cura. E agora é Jesus trazendo para os discípulos uma visão espiritual, mas que não chega também de uma hora para outra. Parece que é uma compreensão, é uma visão espiritual que gradualmente vai se ampliando, vem trazendo entendimento a respeito de quem ele, Jesus, é e o tipo de Messias que ele também é. Porque isso importa, e importa para eles ali. É por isso que no versículo 27 que nós lemos, diz assim, que Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe, e no caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? É interessante, se você está estudando com a gente esse evangelho, ou conhece o evangelho de Marcos, essa pergunta, os 12, os apóstolos, ali, os discípulos, eles já vinham ruminado um pouquinho antes. Você lembra quando? No capítulo 4, no versículo 41, quando Jesus acalmou o mar, e eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar me obedecem? Quer dizer, eles já estão com essa pergunta no coração ruminando ali: quem é este homem? Quem de fato é esse Jesus? E aí nesse texto agora, os discípulos dão a Jesus, falam sobre algumas opiniões, as mais populares que estão surgindo. Na verdade, essas opiniões que eles vão citar ali sobre quem ele é, o que o pessoal está falando, já está citado no capítulo 6, que nós já lemos no versículo 14 a 16. Se você estiver com a Bíblia aí rapidinho, é só voltar uma página. E o texto diz que alguns concordavam com Herodes que ele, esse Jesus, era algum tipo de reencarnação de João Batista. Interessante, né? Porque nessa ideia de reencarnação tem um problema, né? Porque Jesus já era contemporâneo de João Batista. Como é que podia ser reencarnação de João Batista? A coisa não bate com essa ideia, né? E como assim, né? Eles têm a mesma idade, nasceram na mesma época. Mas eles achavam, e o texto fala, eles achavam que era uma reencarnação de João Batista que tinha morrido naqueles dias. Outros achavam que ele era o profeta Elias do Velho Testamento. Outros ainda achavam que ele era simplesmente um dos grandes profetas, um dos profetas. Talvez, não está falando aqui, mas talvez na ideia deles é aquele prometido por Moisés em Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 e 18, que diz assim: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam, é Moisés falando, depois no versículo 18, de Deuteronômio 18, né, diz assim: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porém minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Talvez Jesus é esse profeta, quem sabe? Agora, gente, essas perguntas, quem é Jesus e o que eles estão falando, se Jesus é a reencarnação de João Batista, se ele é Elias, se ele é um grande profeta,
não é tão diferente das perguntas e as respostas, ou melhor, as respostas que as pessoas apresentam hoje sobre Jesus no dia a dia. Talvez para muitas pessoas Jesus foi um líder espiritual de respeito, um grande mestre moral, um grande exemplo a ser seguido. Quer dizer, as pessoas, inclusive essas que estão respondendo, elas não estão respondendo que Jesus era um ladrão, era um bandido. Olha, elas estão falando até que ele era parecido com grandes homens da história de Israel. Agora, as pessoas, elas querem, inclusive hoje, elas querem de certa forma honrar a Jesus, mas elas erram, elas deturpam, na verdade, quem Jesus é e diz ser. Muitas pessoas, como essas do texto que nós estamos lendo hoje, esse texto de Marcos capítulo 8, elas querem aplaudir Jesus, mas negando quem ele realmente é. E aí nós temos um problema, porque não dá para a gente aplaudir Jesus apenas como um líder moral e espiritual. Não dá para apenas aplaudir Jesus como uma pessoa bacana, um homem de exemplo, uma pessoa reta e íntegra. Por isso que essa pergunta que Jesus fez, é uma pergunta que precisa ser respondida. Essa pergunta de quem Jesus é, você e eu precisamos também responder. E é uma resposta que ela é precisa. E Jesus, é interessante que ele vai voltar agora para os apóstolos, porque ele já fez a pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Agora, no texto, Jesus vai mudar a direção da pergunta e volta para os seus discípulos. E é interessante, gente, se você pega o Evangelho de Marcos desde o seu início, várias declarações já foram feitas a respeito de quem Jesus era, ou de quem Jesus é. E é bem claro o que está falando no texto. Aliás, o próprio autor do Evangelho, que é Marcos, o narrador dessa história, ele já fala no versículo 1 do capítulo 1, que Jesus, ele chama de Jesus Cristo, o Filho de Deus. No mesmo capítulo 1, no versículo 11, é Deus falando sobre quem Jesus é. E Deus falando: tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Para complicar, até os demônios falam quem Jesus é e não estão mentindo nessa hora. Eles falam, Jesus está diante deles e eles falam. No próprio capítulo 1, versículo 24, os demônios chamam Jesus de o Santo de Deus. Depois do capítulo 3, versículo 11, todos os textos que a gente já leu aqui aos domingos, os demônios falam: tu és o Filho de Deus. No capítulo 5, versículo 7, eles dizem: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E olha que interessante que lá no final do Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 39, vai ter um centurião romano também dizendo, afirmando: realmente este homem era o Filho de Deus. A crucificação. Marcos capítulo 15, versículo 39. E aqui nós estamos no centro da história, dos capítulos, vamos dizer assim, pela divisão. Estamos na metade do Evangelho de Marcos, e aqui a gente tem acrescentada essa voz de Pedro. Agora, Pedro, no centro do Evangelho, no versículo 29, do capítulo 8, falando: tu és o Cristo. Quer dizer, é essa a resposta que é aceitável. É essa a resposta, não existe outra. Quem Jesus é? Tu és o Cristo. E é interessante porque nessa afirmação e nesse momento que Pedro está com os discípulos aqui, Pedro e os discípulos, eles acabam aqui rejeitando as outras opiniões que estavam sendo ditas pela multidão aí, pelos líderes religiosos. É interessante até que, olha só, até os demônios afirmavam que Jesus era o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, o Santo de Deus.
Mas os líderes religiosos, em algumas oportunidades, falavam que esse Jesus estava com Beelzebub. Quer dizer, ia da boca dos religiosos, dos líderes, a questão que Jesus era, na verdade, era um demônio, era um endemoniado aí. Não é interessante esse contraste? Novamente, gente, presta atenção no que é a divisão desse evangelho onde nós estamos agora, do evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1, desde o início até aqui, capítulo 8, principalmente até o versículo 30, é uma caminhada que nos leva a essa confissão de Pedro. Tudo o que está sendo contado até aqui é para chegar nesse momento dessa confissão. Jesus, tu és o Cristo. E a partir de agora, os próximos textos, de Marcos 8, vamos dizer assim, do versículo 31 até o final do capítulo 16, é uma caminhada para nos levar a confessar, não apenas que Ele é o Cristo, mas que Jesus, tu és o Filho de Deus. Para afirmar, Ele é o Messias, Ele é Filho de Deus. Só que nessa caminhada agora, até o final do livro, é para afirmar também, é para mostrar também que Ele é um tipo de Messias diferente. Ele é um Messias que veio para sofrer, veio para dar a sua vida. É isso que o Evangelho vai mostrar até a cruz e a ressurreição. De novo, gente, presta atenção. A primeira metade do Evangelho de Marcos é focado em quem Jesus é. Guarda isso. A primeira parte toda desse Evangelho é para mostrar quem Jesus é. Tudo o que está acontecendo aqui, tudo que está sendo apontado, tudo que está sendo narrado, é para você entender quem é Jesus. E o Evangelho deixa bem claro que afirma ali que, olha, o rei que nós esperávamos, ele chegou. Ele chegou de fato. E a nossa resposta é nos arrependermos, crermos nele. Precisa ter essa resposta. Nós precisamos nos arrepender e crer. E é por isso que é interessante que essa primeira confissão que surge aqui vem de alguém que é de dentro do grupo. Pedro faz parte do grupo. Ele é um discípulo. Ele é um apóstolo. É o que a gente chama de... Ele é um insider do grupo. E aí vem isso no versículo 29. Tu és o Cristo. Quer dizer, Jesus, tu és o Messias. É isso que Pedro está afirmando aqui. Agora, presta atenção. Segunda metade, aqui é o final da primeira metade. Mas a segunda metade vai focar agora no que esse Jesus veio fazer. Quer dizer, essa parte do Evangelho agora vai enfatizar que esse rei, ele tem que morrer. Esquisito. Mas esse rei, ele tem que morrer. E a nossa resposta agora é tomar nossa cruz, segui-lo. Negar a nós mesmos, tomar a cruz, segui-lo também. E a confissão que vai surgir no final do Evangelho, lembra? Primeira confissão clara, vem de uma pessoa que era um insider, agora a gente vai chamar isso de um outsider, para quem gosta dessas nomenclaturas sociológicas aqui. Porque lá no final, quem vai agora afirmar é alguém que não pertence ao grupo. É um gentil, não é um judeu. Quem vai falar é esse centurião romano que eu já citei, que vai dizer no capítulo 15, versículo 39, realmente este homem era filho de Deus. Então você vai ver essa confissão da boca de um judeu, da boca de um gentil, para não ter dúvida. Agora, um rei que morre não é bem aquilo que eles, Israel, esperavam ou queria, mas é o que eles precisavam. Desesperadamente eles precisavam disso. Talvez não o que eles queriam, mas eles precisavam desse rei que queria morrer, dar a sua vida por cada um deles e por nós inclusive. E é por isso que Jesus agora, como Jesus está começando agora, olha aqui, ó, gente, é um novo capítulo do ensino que eu compartilho com vocês. Agora é um novo momento na educação que vocês, discípulos, estão recebendo. Agora, talvez é hora de vocês se graduarem. Talvez ainda não é uma pós-graduação, mas é uma graduação. Agora é o momento de avançar no ensino. Mesmo que vocês estejam completamente
completamente prontos, mas a gente precisa avançar. E aqui começa a ficar claro que esse Jesus, ele é o Cristo, ele é o filho de Davi, citado lá atrás, a gente não tem tempo para ler, mas citado lá atrás do Salmo, capítulo 2, Salmo. Ele é aquele filho de Davi. Jesus é esse filho do homem, que esse texto inclusive usa essa expressão, e essa expressão não está aqui à toa, é a expressão que nós encontramos no profeta Daniel, no capítulo 7. Jesus é esse filho do homem, e agora ele vai dar início a esse reino eterno, no qual ele vai ser de fato, ele vai ser rei, Senhor. Só que esse caminhar de Deus, o caminho de Deus aqui, é diferente, gente. É diferente daquilo que o mundo esperava. O mundo que exalta poder, força, é o contrário. Por isso que é um choque. É diferente de tudo que o pessoal esperava. Eles não estão preparados para essa inversão de valores. Porque aqui é um rei, é o Messias, é o Cristo, e ele tem que sofrer, ele vai ser rejeitado, especialmente pelos líderes religiosos, vai ser morto, mas vai também ressuscitar 3 dias depois. Jesus já começa a falar isso claramente para os discípulos, é o que nós acabamos de ler. E de novo, acho lindo isso, porque sempre a gente combinar um dia de ceia, para lembrar tudo isso que Jesus fez por cada um de nós. O autor do comentário que eu estou usando como pano de fundo para preparar as mensagens daqui aos domingos, chama-se Daniel Akin. E ele diz, eu fiz uma tradução livre do texto dele, que não tem em português, mas ele diz assim sobre essa questão, sobre Jesus. Ele fala assim: tudo isso tem que acontecer, é necessário, é o que as Escrituras prometeram, é por isso que ele veio, é isso que o pecado exige como pagamento e que não podemos oferecer. Isso é onde a lei de Deus e o amor de Deus se encontrarão. Esse lugar, é onde o julgamento e a graça se beijam. Achei bonita essa expressão. Gente, é muito sério você não entender que o pecado exige isso que Jesus veio fazer. Ele veio sofrer nossas dores. Ele veio sofrer no nosso lugar. Ele veio ser rejeitado por mim e por você. E ele fala isso claramente, o que vai acontecer. Os discípulos não estão entendendo ainda direito, mas ele fala. E é interessante que esse texto, eu já ouvi diversas pregações e nenhum problema com elas. E você vai ouvir ainda diversas pregações, dependendo do ângulo que o pregador ou aquele que está estudando a Bíblia vai estar citando, do ponto que ela vai querer dar ênfase. Mas para hoje, eu queria que você prestasse atenção e lembrasse que Pedro fez a confissão: tu és o Cristo. É ele que deu a ousadia de dar voz aqui. Todos os outros discípulos podiam ter falado. E Pedro, ele está de acordo com Jesus como o Messias, como o Cristo. O problema é que, na sequência, Pedro, ele não está bem de acordo com Jesus indo para a cruz. Dele ser o Messias, joia, eu afirmo, tu és o Cristo. Agora, ir para a cruz. E é interessante que, assim como a gente já viu nos capítulos anteriores, Jesus refutando os demônios, momentos que ele tem confrontação com demônios, da maneira como Jesus manda calar e repreende, agora é Pedro que quer fazer esse papel com Jesus, porque chamando Jesus de lado, Jesus, menos, não fala isso em voz alta assim, não é bem assim, vamos ver um outro jeito aí das coisas se fecharem aqui e caminharem bem, né? E é por isso que na sequência da confissão de Pedro, Jesus trata Pedro, e é duro, como se fosse Satanás. Tem gente que lê aqui e faz uma: uau, o que está acontecendo? Por que essa agressividade no falar de Jesus? E é isso, Jesus trata Pedro como se fosse Satanás, um endemoniado. É duro, mas é uma correção necessária e justificada. Porque o que Pedro está fazendo aqui é a mesma coisa que Satanás
tentou fazer com Jesus no deserto. E a história do deserto está em Mateus capítulo 4, versículos 9 a 11, para quem quiser ir nesse texto. Pedro está oferecendo a Jesus a coroa de rei e de senhor sem a cruz. Isso não pode acontecer. Presta atenção, o que Pedro está oferecendo aqui a Jesus é que ele seja rei, mas sem a cruz. Quer dizer, Pedro está pensando aqui que tem um plano melhor do que Deus. Pedro, ele quer, sabe o quê? Ele quer um Jesus, ele quer que Jesus se encaixe com a sua agenda de vida. Ele quer um Jesus que, olha, tu és o Cristo, mas a minha vida, meu caminhar, o meu entendimento, eu preciso de um Jesus que se encaixe nessa lógica, nessa direção, nessa maneira de viver a vida. É por isso que Pedro pensa aqui que ele sabe o tipo de Messias que Jesus precisa ser. É por isso que ele tenta, o que ele está tentando fazer aqui, gente, é redefinir, é remodelar Jesus para se encaixar no seu conceito de Messias. Será que, ao olhar para esse texto, a gente também hoje não é culpado de tentar fazer a mesma coisa? Será que a gente também não tenta, olha, me dê um Jesus que eu possa controlar um pouquinho? Sabe, como que eu consiga fazê-lo à minha imagem e semelhança? Será que não é isso que a gente pede no dia a dia? Quando a gente pensa, olha, eu quero um Jesus, mas que eu consiga saber como é que eu faço ele agir em meu favor. Eu quero um Jesus que eu aprenda a oração certa. Sabe aquela oração de poder? Que eu faço o céu mover na minha causa, na minha direção? Não importa se eu estou na direção errada, mas eu quero que, olha, Deus, faz nessa direção, age no meu favor, ou age da maneira que se encaixa, que tudo fica bem claro, porque afinal de contas eu estou fazendo um pós-doutorado, afinal de contas eu sou um executivo na minha empresa, afinal de contas eu moro no melhor bairro de Santo André, ou do ABC, afinal de contas eu sou um político influente na região. Então, Jesus, presta atenção onde eu estou, como o Senhor tem que se encaixar na minha agenda, na minha vida, porque afinal de contas, eu já cheguei até aqui, e o Senhor parece, né? Será que a gente não tenta fazer? A gente não é tão maluco de verbalizar isso dessa maneira, principalmente uma oração a Deus, mas a nossa vida parece que é isso. E a resposta nesse texto é, não, você e eu é o contrário, nós temos que aprender e afirmar o caminho de Deus e não dos homens. O fato é que a gente pode não entender, não compreender plenamente, completamente esse caminhar de Deus. Aliás, esse caminhar de Deus pode até não ser fácil, muito menos seguro, gente. Que evangelho é esse que prega segurança no caminhar de Deus, quando na verdade caminhar com Deus é risco? Caminhar com Deus é como se caminhar um caminhar de perigo, sim. E hoje há um evangelho sendo pregado aí que nega esse caminhar de risco que é caminhar com Jesus. Se você quer segurança, em outro lugar, dentro desse contexto que eu estou falando aqui. Agora a questão é, o caminho de Deus, Bíblia afirma, é o melhor. Não fala que é o seguro, é o com menos problemas, com menos dificuldades. Aliás, é o que Paulo fala em Romanos 12, 2, que ele diz que a vontade de Deus, e traga essa palavra vontade de Deus para você, o caminho de Deus, e não fere o texto, é boa, agradável, perfeita. Amém? É isso. Não fala que é segurança, risco zero, e trilha esse caminhar, mas fala que é bom, agradável, perfeito. Irmãos, por que hoje é uma mensagem um pouco difícil, dura talvez para nós, mas é para mim também, e é um dia que a gente precisa lá, o que é ser discípulo de Jesus? Porque esse texto ele deixa claro que ser discípulo de Jesus exige pelo menos 3 questões essenciais na nossa forma de olhar para a vida. É o que diz no versículo 34, gente. Olha lá o texto. Primeiro, se é discípulo de Jesus, negue-se a si mesmo.
tem que negar a si mesmo. Ser discípulo de Jesus, segundo, tem que tomar a sua cruz. E é interessante que no texto que está em Lucas, capítulo 9, versículo 23, que é o mesmo texto, dessa mesma situação aqui, Lucas acrescenta que tomar a sua cruz, ele usa a palavra, diariamente. Uau! Em terceiro lugar, temos que segui-lo. Então, desculpa, tem muita gente que fala que está seguindo a Jesus. E aí você tem que só observar, está negando a si mesmo? Eu sigo a Jesus, está tomando a sua cruz? Estou seguindo a Jesus, mas o que é seguir a Jesus? Seguir Jesus não é falar, gente. Seguir Jesus não é só vir aqui na igreja e ofertar e bater palma na hora certa, orar também na hora certa, levantar a mão. Isso as crianças fazem também, todo mundo aprende. Essa linguagem espiritual da reunião evangélica é fácil de aprender. Você aprende o cântico e onde você tem que dar um pulo, onde você grita, onde você fala mais alto. Mas na hora que você cruzar ali, pegar teu carro aqui no estacionamento, como é que você mostra que você está negando a si mesmo? Como é que você mostra que você está tomando a sua cruz diariamente? Então, como é que você confirma que você está seguindo a Jesus, que são discípulos de Cristo? É por isso que esse texto termina, no versículo 35 a 38, Jesus falando: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai e dos santos anjos. Que lindo, não sei se você percebe aqui que esse texto termina com essa esperança. Ele promete aqui, ele já está afirmando que ele vai voltar. Ele virá buscar aqueles que são dele. Irmãos, eu não sei como esse texto se aplica para você hoje, mas a sua vida, ela é de fato liberta, livre. Você é livre para viver a vida cristã quando você vê a morte como uma recompensa. Você vê a morte como um castigo. A coisa está clara ainda. Porque a afirmação que Paulo fez em Filipenses 1 e 21 precisa estar nos nossos lábios ainda hoje. Precisa estar nos lábios da igreja de Cristo ainda hoje. Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Irmãos, amanhã a gente tem reunião de oração aqui na igreja. Não precisa dar reunião de oração aqui na igreja para a gente saber, porque eu sei na minha casa, assim, no meu quarto, assim, quando eu estou aos pés de Jesus orando, o tipo de oração que sai da minha boca, o tipo de pedidos e necessidades que eu também compartilho com Deus. E, gente, uma boa, todo respeito, mas eu falo tanta besteira no meu quarto com Deus, sabia? Você está no quarto, no carro, vindo para cá, me deslocando, às vezes eu estou orando. Depois que eu estou já balbuciando ali várias vezes, no meu coração ruminando, eu paro. E nessa oração aqui eu estou negando a mim mesmo nisso. E que nessa oração eu estou tomando a minha cruz diariamente? O que nessa oração de fato eu estou seguindo a Jesus? O que nessa oração eu estou afirmando como Paulo que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? Sabe quando a gente vê essas cenas sendo contraste se manifestando mais claro na nossa vida? No dia da adversidade, gente. No dia que Paulo também chama do dia mau, que alcança todos nós. No dia que você está na UTI do hospital e as palavras ali não são agradáveis. No dia que talvez você não está na UTI do hospital, você está no cemitério e tudo que você tem ali naquele dia é choro, é lamento. E lógico que é um local de respeito, de luto. O Evangelho não nega essas coisas. Mas a questão é que momentos de desespero que vem na nossa vida, situações que parecem de morte, não é a morte física, mas morte na tua alma, morte na tua família, morte na tua casa. Não é um parente que você já enterrou, mas é um relacionamento que, como é que fala?
Sabe aquele cheiro de coisa de morte? Necrosou isso? Fugiu a palavra. Você está com aquilo na tua sala, no teu carro, no teu ambiente, nos teus filhos, no teu marido, com a tua mulher, não sei. Mas a questão é essa do dia que você está passando por isso. Onde que entra a questão de negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e seguir a Jesus? Porque Paulo fala que para mim o viver é Cristo e o morrer é bom. Irmãos, eu quero terminar orando, porque nós vamos celebrar a ceia agora. O chamado para o discipulado de Cristo, o chamado de um verdadeiro discípulo de Cristo, o chamado da igreja do Senhor, é igual ao batismo que nós celebramos domingo passado aqui na igreja, com irmãos que foram batizados, e o significado daquela celebração, daquele ato, do batismo, gente. Porque o batismo em Jesus Cristo, ele significa tanto morte como vida. Você não é mais Senhor da tua vida. Você não é mais o Senhor que fala para onde a tua vida está indo, e ponto final, e assim mesmo. Aqueles que estão em Cristo morreram para uma nova vida em Cristo, que é o que simboliza o batismo. Este que é bonito, o simbolismo da imersão e a expressão que a gente faz com a água aqui, porque a gente está testemunhando. Eu morri, o velho homem morreu e agora é uma nova pessoa em Cristo. Hoje eu estou em Cristo. E a minha pergunta é essa: você está em Cristo hoje? Você tem negado a si mesmo hoje? Você tem de fato tomado a sua cruz diariamente? Você tem seguido a Jesus? Olha aquilo que tem saído da tua boca. Olha aquilo, escuta, olha aquilo que tem saído do teu coração. Talvez não está sendo verbalizado, mas o teu coração está mostrando, está falando. Não só o teu coração está falando, a tua vida está falando. O que você está fazendo, onde você está colocando o teu amor, onde você está colocando a tua energia, onde você está colocando a tua preocupação. Agora, onde você está colocando os teus valores. E é muito fácil, onde você está colocando, se você está para pagar a conta do cartão de crédito nos próximos dias, quer fazer um exercício bem claro de onde está o teu amor? Pega a tua fatura do mês, as contas do mês passado, e vê como é que você está administrando as suas finanças. Porque aquilo que se apresenta ao Senhor, não cada igreja local, está falando como oferta de vida ao Senhor, é sobra, é migalha, é o resto, não tem nada. Está mostrando onde está o teu amor, porque é assim que a gente faz, é assim que a gente acha tempo, é assim que a gente acha saúde, é assim que a gente acha vida para dar e se doar. Se a tua vida nada se doa. Sabe por que a gente provoca, irmãos? Eu quero mais uma vez agradecer aqui. Hoje é um dia que a gente concentra para arrecadar as cestas básicas, os alimentos. Na verdade, todo mês, mas no dia de ceia a gente faz um esforço maior. Você passa meses aqui, agora quem é da comunidade, não traz 1 quilo de alimento, você está falando já com o teu ato. É louco. Você está falando com aquilo que te importa. Aqui na igreja, você está servindo algum espaço aqui da igreja, algum ministério, alguma oportunidade que você tem para servir? Você está pensando que você está servindo a liderança da igreja quando você está fazendo alguma coisa aqui? Você está equivocado. Mas a gente está servindo aqui, gente, a gente está servindo, dando nossa vida, passando aqui, porque é assim que nós somos em Cristo. Eu não consigo e não vou conseguir entender nunca. Como é que eu digo que eu amo a Deus e não sirvo o meu irmão? Como é que eu digo que eu sirvo a Deus e servir o meu irmão? É pesado, é difícil. Não é difícil nada. Você fica até horas da madrugada jogando videogame. Você fica horas aí com moçada e gastando conversa à toa. E é legal. Não estou falando que isso é ruim, não, é legal. Você fica aí, você assiste Stranger Things na Netflix em 2 dias. A primeira e a segunda temporada toda. Você achou até porque aquilo te importou naquele momento. Aquilo foi legal. Tem gente que viajou agora, não entendeu? Fica espírito de oração, irmão. Mas, assim, a vida é assim, gente. Você vai sair daqui hoje, você vai ter tempo talvez para assistir o Coringão à tarde, com o teu time do coração, isso, aquilo, outro. Hoje à tarde a gente vai comer, vai ter um momento agora de confraternização com as equipes de apoio ao culto. São irmãos que servem aqui, eles organizaram de almoçarem juntos hoje. Por quê? Porque aquilo que a gente ama fazer junto, a gente acha. Agora, volta aqui para o texto.
saindo do teu coração hoje? O que está saindo dos teus lábios? E uma pergunta que não é para te impedir de participar da ceia. Como é que você vai colocar a mão nessa ceia hoje, no pão e no cálice do testemunho de vida? Vou falar agora com todo temor, não para te impedir, para te acordar e a se aproximar dessa mesa em graça, misericórdia e gratidão a Deus. Mas como é que você se aproxima da mesa do Senhor com uma vida que nos serve ao próximo? Como? Deus tem misericórdia de cada um de nós nesta manhã. Que a gente possa aprender hoje, por esse texto que Deus está nos ensinando. A gente precisa aprender como é que a gente morre de fato por Cristo, para Cristo, e vive a vida por Ele também. Pelo Evangelho, pelos outros, pelo próximo. Que a gente possa verdadeiramente viver vida com o Senhor. Feche os teus olhos agora, vamos orar.